Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao conteúdo que estamos estudando, falar agora um pouco sobre a evolução, das espécies, e aí vamos comentar e eu vou explicar para vocês sobre dois tópicos que tem no livro didático de vocês, que é o primeiro deles é sobre a teoria sintética da evolução e o segundo é sobre formação e evolução das espécies. Então, nessa aula, vamos falar sobre esses dois tópicos e detalhar esse conteúdo. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, falando de evolução, a partir da década de 1930, então a gente vê que não é algo tão distante, uma nova teoria da evolução ela começou a ser construída a partir de todas aquelas ideias de Darwin, de seleção natural, que vocês estudaram em aulas anteriores, das leis de Mendel também, tá? E de novas descobertas da área de genética. Então, cada vez mais novas descobertas foram acontecendo e isso foi dando impulso, para uma nova teoria da evolução ser construída. Como as mutações também podem ocorrer no material genético. Então, tudo isso foi somando-se e ajudando para a construção dessa nova teoria da evolução. Então, é quando surge, quando nasce a chamada teoria sintética da evolução. Essa teoria ela explica, que um número maior de fenômenos do que a teoria de Darwin, por exemplo. E com isso vai afetar não apenas, a biologia evolutiva, mas também todas as áreas das ciências relacionadas, como por exemplo a paleontologia, que é a paleontologia ela estuda o passado dos seres vivos. Então, as descobertas que foram acontecendo no campo da evolução também influenciaram, por exemplo, no conceito biológico de espécie, né? Que ele é definido como um grupo de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, aí vocês podem ver uma imagem, tá? Quem é esse animal, que está aqui nessa imagem? Não sei se vocês já escutaram falar do ligre, tá? Quem é esse? Então, é do cruzamento entre um leão macho, tá? Da espécie Panthera leo e um tigre fêmea, da Panthera tigris. Então veja que são espécies diferentes, leão e tigre. Então, do cruzamento desses dois, do leão macho com um tigre fêmea, nasce o ligre. E quem é esse ligre? Que é esse da imagem aqui, tá? Esse ligre é um híbrido das duas espécies, tá certo? Então, apesar de leões e de tigres eles conseguirem cruzar entre si e resultar dando origem a esse ligre, mas esse ligre ele não pode se reproduzir. Então, os seus descendentes do cruzamento dos leões com tigres não vai conseguir se reproduzir, vai ser estéreis, não vai conseguir gerar descendentes férteis. Tá? Então, o ligre nada mais é que um animal híbrido, que ele é resultado do cruzamento entre um leão e um tigre fêmea, no caso uma tigresa, tá certo? Então, é isso aí dessa imagem que vocês estão vendo. Então, diante disso aí, da teoria da evolução, Darwin ele encontrou muita resistência na sua época, apesar das descobertas que ele conseguiu fazer, tá certo? Isso aconteceu principalmente porque a teoria de Darwin ela não explicava como novas características elas podiam surgir na população. Então, estudos que vieram após Darwin, estudos posteriores, concluíram que essas características elas surgem graças ao que chamamos de variabilidade genética. Então, isso aí foi um ponto bem importante, nos estudos posteriores a Darwin, que dentro das populações vão surgindo variações genéticas que vão adaptando, fornecendo melhores características para aquelas espécies no ambiente em que elas vivem. Então, a teoria atualmente aceita, diante dessas questões, do que foi acrescentado para explicar a evolução, é essa, a teoria sintética da evolução.
que ela foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas, como Theodosius, né, e Ernest Mayr, e novas descobertas sobre os seres vivos continuam ampliando o nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a respeito da evolução humana. E aí, passando um pouco sobre essas informações, a gente começa a falar de variabilidade genética. É importante falar das mutações e da reprodução sexuada. Então, quando se fala em mutações, né, muitas pessoas é comum pensar e imaginarem que são transformações enormes, né, que vão acontecer de uma hora para outra. Muitos até acreditam que essas mutações elas vão conferir ao indivíduo características mais exageradas, como, por exemplo, uma super força ou uma visão extremamente refinada, só que não é bem assim, né? As mutações elas são mudanças acidentais que vão acontecer no DNA. E o DNA é um material genético que encontra-se, como a gente viu lá no núcleo da célula. Tá? Então, o material químico que forma os genes, né, esse DNA. Então, essas mudanças que são acidentais, elas podem fazer com que um gene se torne diferente do original. E aí, alguns desses genes diferentes podem se expressar, fazendo com que surjam novas características em um organismo. Então, aqui a gente tem um exemplo nessa imagem, né, da mutação da mosca da banana, tá? Então, que é da espécie Drosophila melanogaster, tá? Então, temos duas imagens aqui, tá? À direita, a mosca da mesma espécie com uma mutação que faz com que as asas não se desenvolvam. As asas ficam pequenas, né, comparada a essa outra. É da mesma espécie, mas aconteceu uma mutação que fez com que as asas elas não se desenvolvessem. Tá? Então, mutação, isso é um exemplo de mutação. Tá? Mas a gente pode se perguntar ainda quais são os eventos que ocorrem para que as cause, né, venha causar mutações. Então, esses eventos eles podem acontecer ao acaso, tá? Eles podem, por exemplo, quando há erros durante a duplicação do DNA, mutações elas também ocorrem quando o DNA ele é submetido a fatores ambientais capazes de modificá-lo, como, por exemplo, a radioatividade, as radiações, por exemplo, ela interfere, sim, e pode causar mutações, tá? A ação de certos vírus também e de produtos químicos podem contribuir para a ocorrência de mutações, tá? Então, as mutações que ocorrem nas células somáticas do indivíduo, ou seja, o que são as células somáticas, né? A gente até já falou isso em outras aulas. Nas células que não originam gametas. Então, todas as células do nosso corpo, no caso do ser humano, que são células que não originam gametas, por exemplo, células da pele, né? Células do músculo, tá? Que não sejam células reprodutivas, né? São chamadas células somáticas. E aí, como são células que não originam gameta, as mutações que ocorrem nelas não são transmitidas aos descendentes. Por isso, não tem importância evolutiva. Por outro lado, as mutações que ocorrem nos gametas, ou nas chamadas células germinativas, que vão dar origem aos gametas, essas sim, essas serão transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo, tá certo? No caso dessas moscas, né, que é a que falei, mutante, as mutações ocorrem nos gametas de indivíduos adultos. E quando elas se reproduziram, transmitiram o material genético que carregava essas mutações, originando descendentes mutantes, como que está representado na figura, em que as asas elas não se desenvolveram. Ainda sobre variabilidade genética, vamos falar um pouquinho sobre as mutações e a reprodução sexuada. Então, mutações também podem surgir no processo de reprodução assexuada, melhor dizendo, né? Além da sexuada que falei anteriormente. E de seres unicelulares, consequentemente. Então, as mutações, nesse caso, elas são transmitidas aos descendentes, já que esse tipo de reprodução são geneticamente, nesse tipo de reprodução, os indivíduos eles são geneticamente idênticos ao progenitor. Então, aqui a gente consegue visualizar uma imagem representativa, né, de uma transmissão de mutação de uma bactéria, tá? E aí, ó, temos a bactéria original com a mutação aqui, e aí ela vai replicar o DNA, que é o material genético. Veja que ocorre a divisão celular
E aí, a mutação que está em verde, essa bolinha aqui em verde, veja que ela vai, né, para as células que se originam, né, a partir da célula progenitora. Então, duas bactérias idênticas à original, ambas vão apresentar a mutação, tá certo? Então, na reprodução assexuada acontece dessa maneira. Então, diferente da reprodução sexuada, que produz combinações novas, a reprodução assexuada ela produz indivíduos idênticos aos originais, a não ser que ocorram mutações, né? Foi o que aconteceu aqui. As mutações elas vão acontecer ao acaso, isso é muito importante a gente saber, tá? Não existe uma regra específica, elas ocorrem ao acaso. E dizemos também que elas são acidentais ou aleatórias, tá? Então é importante a gente saber disso. Então, qualquer mutação relacionada a qualquer função pode aparecer e, caso ela seja transmitida aos seus descendentes, vai aumentar a variabilidade genética da população. Uma outra fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada, porque nesse tipo de reprodução vai acontecer a combinação de genes que vão estar presentes nos gametas da geração parental. Então, a reprodução sexuada, portanto, ela produz combinações novas de genes e de características, sendo importante no processo de evolução. Sem variabilidade genética, não poderia haver seleção natural nem evolução. Isso é tão importante a gente saber disso, tá? Porque dá sentido a toda essa discussão que a gente está comentando. Pois todos os indivíduos em uma população teriam as mesmas características, tá? Então, se os indivíduos fossem iguais, não haveria aqueles com maior chance de sobrevivência ou reprodução que outros. Então, é importante a variabilidade genética, porque sem ela não poderia haver seleção natural nem evolução. E aí, a seleção natural após Darwin, né? O que ficou, né? Vamos entender melhor sobre isso. Então, sabendo que da importância dessa variabilidade genética e que é um fator que gera novas características, compreendemos melhor como a seleção natural ela atua nos seres vivos. Então, quando uma característica ela facilita a sobrevivência ou a reprodução, ela é considerada uma adaptação. Em muitos casos, é possível observar a ação desse processo em uma escala de tempo, né, perceptível ao ser humano. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum encontrar alimentos orgânicos. Já ouviram falar de frutas orgânicas, verduras orgânicas, né, nas feiras, nos mercados? Né? O que é que tem esses alimentos orgânicos? Então, os alimentos orgânicos eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos eles também são chamados de pesticidas ou defensores agrícolas e também sem a aplicação de fertilizantes industriais. Então, enquanto que os agrotóxicos eles são usados para combater as pragas que destroem as lavouras, os fertilizantes eles vão tornar o solo mais rico em nutrientes. Aí vocês conseguem visualizar uma imagem da aplicação de agrotóxicos em uma plantação de hortaliças. Tá? Então, e aí na aplicação de agrotóxicos é importante, é necessário, na verdade, a utilização de equipamentos específicos, né, de segurança para dar, de fato, proteção à saúde dessa pessoa que está trabalhando com isso. Tá? E aí, falando ainda desse processo de seleção natural após Darwin, e sobre essa questão dos agrotóxicos, além dos problemas ambientais que são provocados pelo uso inadequado desses agrotóxicos, se verificou que após mais de 60 anos de uso, muitas espécies de insetos que atacam as plantações tornaram-se resistentes a vários pesticidas. Tá? Então, o que fizeram, né, essas espécies de insetos se tornaram mais resistentes a esses pesticidas com o passar do tempo. Então, os insetos eles costumam ter um ciclo de vida curto e produzir muitos descendentes. Dessa maneira, é possível que apareçam vários tipos de mutações em intervalos curtos de tempo, certo? Então, as mutações, como vimos, elas são aleatórias, mas é possível que algumas delas confiram resistências a pesticidas. Então, assim, quando esses produtos são aplicados, a maioria dos insetos eles vão morrer. Mas, caso haja algum mutante resistente, ele vai sobreviver. Aí, quando ele se reproduzir, ele, dependendo do local onde ocorra a mutação, ele vai transmitir a resistência a seus descendentes. E com isso vai gerando descendentes mais resistentes. Então, caso a aplicação continue, aos poucos diminui na população a quantidade de indivíduos sensíveis, enquanto que aumenta o número de resistentes.
mais bem adaptados às novas condições do ambiente, até que eles predominem na população. Aqui a gente tem um esquema ilustrativo em que mostra isso, né? O aumento do número de insetos resistentes após o uso de agrotóxico. Então, ó, antes da aplicação do pesticida e após a aplicação contínua do pesticida. Então, o inseto resistente em vermelho, aqui ó, só tem um. Está em pequeno número comparados aos outros. Os outros são mais sensíveis, né, os brancos. E aí, observe que os insetos sensíveis ao pesticida, né, em branco, eles morrem, né, eles começam a diminuir ó, o tamanho. E com o tempo, os resistentes, por outro lado, os em vermelho, eles começam a aumentar e se reproduzir. Então, ao longo do tempo, a frequência de insetos resistentes aumenta. Ó, veja como aumentou aqui de vermelho. Ó, vários, né, aumenta na população. E é isso que acontece. Né? Os insetos que são resistentes, eles vão se reproduzindo, gerando novos descendentes mais resistentes a esses pesticidas. Um pouco semelhante ao que acontece com os insetos, ocorre com a resistência das bactérias, né, a antibióticos. Em uma população pode haver bactérias mutantes que são resistentes aos antibióticos e quando ele é aplicado, essas bactérias elas vão sobreviver, enquanto as sensíveis que são mais sensíveis ao antibiótico elas vão morrer. Então, com o tempo, se a exposição ao antibiótico persistir, essas bactérias, elas adaptadas, elas se multiplicam e se tornam mais numerosas do que aquelas sem a mutação. Por isso que é importante um antibiótico ele só ser tomado, né, com orientação médica e ser tomado nas doses, quantidades específicas, tá? Porque isso pode tornar as bactérias mais resistentes e ao invés de contribuir para matar essas bactérias, vai acabar contribuindo para elas se tornarem mais resistentes no organismo da pessoa. Em muitos casos, não podemos observar o processo evolutivo acontecendo. Entretanto, podemos observar certas adaptações nos seres vivos atuais que indicam um processo evolutivo pelo qual passaram, como, por exemplo, a língua do tamanduá, né, que falada no capítulo anterior. E também aqui a gente tem uma imagem sobre um exemplo de adaptação do bicho-folha. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o nome que designa vários grupos de insetos semelhantes à folha. Ó. Realmente ele fica bem parecido com a folha, de fato. Então, esse bicho-folha, qual é a história dele? Acredita-se que no passado ele surgiu um inseto, né, com uma mutação que tornou mais semelhante a uma folha. Qual o benefício disso? Possibilitou que ele se escondesse melhor dos seus predadores, por parecer com uma folha, obviamente. Então, com o tempo, esses mutantes muito mais parecidos com as folhas foram aumentando em número, porque isso era vantajoso, tá? Uma vez que essa característica foi sendo transmitida aos descendentes, isso foi trazendo vantagem, porque esses indivíduos eles passaram a se camuflar nessas folhas. Dessa maneira, por meio do processo de seleção natural, as características atuais dos bichos-folha foram selecionadas. E agora falar um pouco para vocês sobre formação e evolução das espécies. Então, dependendo do tipo de ambiente, diferentes características podem acumular no processo de seleção natural dentro de uma população. Mas de que maneira esse processo poderia explicar a enorme diversidade de espécies encontradas nos ecossistemas? Então, a partir daí surge um conceito de especiação. Né? O que é essa teoria? Né? Então, especiação é o nome dado para a formação de novas espécies, tá certo? Então, aqui a gente pode ver na imagem duas espécies de esquilos, né, que vivem em lados opostos do desfiladeiro do Grand Canyon nos Estados Unidos. Né? Uma vive de um lado e outra vive do outro. Certo? No passado, os ancestrais desses esquilos pertenciam a uma única espécie, mas com o processo de formação do desfiladeiro, ou seja, dessa separação aí, que foi iniciada há milhões de anos atrás, formou-se uma barreira geográfica, que é esse desfiladeiro. Então, essa barreira separou os indivíduos em duas populações, que deixaram de se encontrar e, portanto, de cruzar entre si. A partir disso aí, passaram a não cruzar mais, né, porque teve essa barreira aí que foi feita, essa separação. Então, ao longo do tempo e por muitas gerações, mutações aleatórias e a reprodução sexuada possibilitaram o surgimento de novas características em cada população, que permaneceram ou não pela seleção natural. Esses fenômenos fizeram com que as duas populações de esquilo se tornassem tão diferentes que passaram a ser espécies distintas. Né? Então, as barreiras
que impedem o cruzamento entre os indivíduos de populações diferentes são muito variadas. Então, pode ser representada, por exemplo, por rios, cadeias de montanhas, ou até mesmo uma grande distância que separa as populações, dependendo da capacidade de deslocamento dos indivíduos. Então, nesse exemplo que eu citei desses esquilos do Grand Canyon nos Estados Unidos, por exemplo, aves poderiam atravessar o Grand Canyon voando, permitindo cruzamento em diferentes populações, e não permitindo a especiação. Então, quando a barreira é física, esse fenômeno é chamado de isolamento geográfico. Então, as duas espécies de esquilos, elas vivem lados opostos desse desfiladeiro do Grand Canyon e elas já foram, né, pertencer a uma única espécie. Só que com esse isolamento aí, com essa barreira, né, passou-se a ser tão diferente ao longo do tempo que se transformaram em duas espécies diferentes. Ainda sobre essa questão do isolamento geográfico, esse isolamento ele permite que cada população evolua separadamente. Então, com o tempo, as populações elas acumulam diferenças ao ponto de caracterizar a formação de duas ou mais subespécies. Então, as subespécies são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e, por isso, acabam desenvolvendo características genéticas, né? Ou melhor, características diferentes genéticas. Então, se o isolamento geográfico persistir por um longo período de tempo, chega-se a um ponto em que as diferenças genéticas impedem o cruzamento entre os indivíduos das populações, mesmo que o isolamento seja superado. Então, aqui a gente tem populações de ratos da mesma espécie. Então, forma-se uma barreira geográfica, ó, que aqui um rio, digamos, né? Então, vai formar duas populações da mesma espécie isoladas geograficamente. Ao longo do tempo, as duas populações elas sofrem mudanças genéticas, minha gente, formando subespécies que ainda são capazes de se reproduzir caso sejam unidas novamente. Mas, a partir de muito tempo, mesmo com isolamento geográfico, caso esse rio ele desapareça aí, as subespécies que foram formadas, elas não se cruzam mais e formam, portanto, duas espécies diferentes. É isso que acontece nesse processo de especiação. E aí, quando esses indivíduos de populações diferentes não conseguem cruzar entre si, ou conseguem, mas geram indivíduos estéreis, ou seja, que não são capazes de gerar descendentes férteis, dizemos que atingiram o isolamento reprodutivo. Então, nesse caso, surgiu uma nova espécie, um processo de especiação. O isolamento reprodutivo ele pode acontecer, por exemplo, porque os machos e as fêmeas dos diferentes grupos não se reconhecem mais, porque seus órgãos genitais não são mais compatíveis, porque os gametas masculinos não conseguem fecundar o gameta feminino, ou então porque o zigoto formado, ou embrião, não completa o seu desenvolvimento. Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele será um híbrido ou estéril, ou seja, que não produz gametas funcionais. É o caso do híbrido do leão e tigre, né, que a gente falou lá no início da aula, e um outro exemplo de híbridos são do burro e a mula. Tá? Não sei se vocês já escutaram falar, que são animais resultantes do cruzamento entre o jumento e a égua. Tá? Então, aqui em A a gente tem o jumento, em B a mula, tá? E em C a égua. Então, o cruzamento entre o jumento e a égua resulta na mula ou no burro, que são estéreis, eles não vão conseguir gerar descendentes férteis. E considerando toda essa questão, né, a história evolutiva, né, na realidade todas as formas atuais de vida, mesmo as mais simples, surgiram depois de um longo processo de evolução, que produziu organismos capazes de sobreviver em determinados ambientes e com isso deixar descendentes. Em alguns casos, houve maior acúmulo de adaptações que em outros. Entretanto, não podemos considerar que uma espécie atual seja mais ou menos evoluída que outra. Analisando a história evolutiva também, não podemos afirmar que uma espécie atual seja ancestral de outra. Então, a história evolutiva das espécies pode ser vista, portanto, como uma árvore. Na extremidade de cada ramo da árvore estão as espécies atuais e cada início da bifurcação marca o ancestral comum aos dois ramos que bifurcam. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o chacal, né, do dorso preto, o coiote, o lobo e o cão pastor. Então, aqui é a representação de uma árvore evolutiva que mostra a hipótese da descendência de animais do gênero Canis. Então, não podemos dizer, por exemplo, que o cão é descendente do lobo, mas sim que os dois apresentaram um ancestral comum que não existe mais. Né? Dessa maneira que se forma a história evolutiva das espécies.
E a classificação biológica dos seres vivos também ajuda a construir a história evolutiva das espécies, indicando que os ancestrais e os descendentes de uma espécie ou de um grupo de seres vivos. Nesse tipo de classificação, considera-se como um grupo todas as espécies unidas por um ancestral comum. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa videoaula. Façam a atividade proposta. Qualquer dúvida, a gente retira na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.